Nós vamos começar a corrigir agora então o nosso primeiro simulado para a caminhada de Santiago rumo ao INSS. O simulado a gente busca fazer questões aí com a mesma dificuldade que provas recentes da banca que vai preparar o seu concurso. Então foi isso que você encontrou nesse primeiro simulado desse conjunto que eu fiz. E agora a gente vai ver então o porquê dos gabaritos de cada uma dessas questões que eu coloquei aí para você, ok? Muito bem, vamos começar aqui então com a primeira questão, que diz o seguinte: Firewall é um recurso que consiste em isolar a rede interna da internet para que seja possível gerenciar o fluxo de tráfego e dos recursos de rede e o controle de acesso ao mundo externo. Não pode ser considerado um recurso de hardware. Então olha aqui, ó, deixa eu te falar o seguinte. O assunto firewall, ele é muito cobrado em questões de prova de concurso público, tá? Principalmente pela CESP. A CESP adora falar em firewall. Então vamos lembrar que firewall é um recurso que tem essa pretensão, né, que tem esse objetivo, que é isolar a rede que ele protege ou o computador que ele protege do restante da internet, para evitar invasões, para evitar que um cracker ou para evitar que um hacker tenha acesso ao computador ou à rede que ele protege e consiga ali roubar informações, que consiga ali implantar ali um programa malicioso que vá causar problemas ao usuário. Então, quando eu disse aqui, ó, que firewall é um recurso que consiste em isolar a rede interna da internet, isso está certo. O firewall de fato tem essa finalidade, tá? Isolar a rede interna da internet, né? Fazer com que a gente consiga evitar que invasores tenham acesso à nossa rede. Para que seja possível gerenciar o fluxo de tráfego e de recursos da rede, está certo também, né? Como é que o firewall atua? O firewall bloqueia qualquer tentativa de acesso à rede que venha da internet. Então a ideia é a seguinte: qualquer site que tentar mandar algum tipo de dado para a rede que ele está protegendo, o firewall vai bloquear. E aí ele vai mandar para o administrador daquela rede um aviso: olha, o site tal está tentando acessar a sua rede. E aí o administrador, ele vai analisar que site é aquele e vai julgar se ele considera aquela tentativa segura ou não. Se o administrador julgar aquela tentativa de acesso segura, ele vai mandar o firewall liberar o tráfego. Se ele julgar que aquilo é inseguro, que aquilo é algum tipo de acesso perigoso, então o administrador vai mandar que o firewall bloqueie aquele tráfego. Então é assim que isso funciona, tá? Ao mundo externo. Agora, quando eu digo aqui, ó, não pode ser considerado um recurso de hardware, isso daqui está errado, tá? Portanto, o item está errado. Achei aqui uma afirmativa errada, o gabarito que eu vou marcar vai ser errado. O que acontece aqui? Na maioria dos casos, o firewall ele é um programa. Em computadores pessoais, em pequenas redes, o firewall é um programa que a gente instala no nosso computador pessoal ou no computador que funciona como uma porta de entrada e de saída da rede. A gente instala aquele programa e ele vai atuar então dessa forma que eu acabei de explicar para vocês. Mas em determinadas circunstâncias, também posso considerar o firewall como sendo um recurso de hardware. Não é que seja um equipamento específico que eu vou chamar de firewall, não é isso, tá? Mas eu posso ter, olha, a seguinte circunstância aqui, ó, vamos fazer de conta que isso que eu estou marcando aqui, ó, seja uma rede, tá? Máquina A, máquina B, máquina C, máquina D. Isso daqui é uma rede privada, é uma rede de uma empresa. E aqui eu tenho a internet, tá? Aqui eu tenho a internet. Então, geralmente o que pode ser feito é o seguinte, ó, eu aqui vou ter uma máquina a qual todas as outras estarão conectadas, seja lá de que forma for, e essa maquinazinha aqui, ó, que eu vou chamar de gateway, essa é a máquina que terá acesso à internet. Então essa máquina é a que é a porta de entrada e a porta de saída dessa rede com a internet. Tudo que vier para os computadores dessa rede passará por essa máquina aqui que eu chamei de gateway. E também qualquer coisa que usuários dessa rede tentarem mandar para a internet também passará por essa máquina aqui que eu chamo de gateway.
Então veja, eu posso configurar esta máquina para que ela atue como um firewall. Eu vou fazer com que a máquina filtre, com que essa máquina controle tudo que tente entrar ou que tente sair aqui da minha rede. Então essa máquina, além de um gateway, ela também vai ser um firewall, né? Então, quando eu observo essa rede que eu coloquei aqui, né, esse desenho que eu coloquei aqui, o meu firewall é um computador. O meu firewall é um dos computadores da rede. E o computador não deixa de ser um dispositivo físico, logo um componente de hardware da minha rede. Portanto, eu posso sim considerar que firewall é um componente de hardware quando eu analiso essa estrutura que aqui está, tá? Quando eu vejo que aqui, né, nesse tipo de arranjo, o meu firewall passa a ser um computador especificamente. Então, é errado dizer aqui em cima que não pode ser considerado um recurso de hardware. Pode sim, pode ser considerado um recurso de hardware. Portanto, o gabarito aqui desse item é errado, como a gente acabou de ver, ok? Vamos passar então aqui para a nossa segunda questãozinha, que diz o seguinte: julgue o item subsecutivo a respeito de redes de computadores e conceitos de proteção e segurança. Situação hipotética. Ao abrir um arquivo infectado que havia recebido como anexo de um e-mail, Mateus percebeu que um malware havia infectado seu aparelho e que, automaticamente, seu computador ficara extremamente lento. Assertiva. Essa situação é um exemplo clássico da atuação de um norme. Olha, eu fiz essa questão para você lembrar que é preciso toda a atenção possível, tá? Quando a gente faz prova de concurso, ainda mais quando é da CESP. De fato, um norme, quando ele ataca um computador ou quando ele ataca uma rede, ele acaba comprometendo o desempenho daquele computador ou o desempenho daquela rede. Então, o que acontece? O worm, ele pode fazer com que um computador fique realmente mais lento, extremamente lento, como eu coloquei aqui na questão. Então, afirmar que um worm pode deixar um computador lento está certo. O problema é no que eu coloquei aqui, de que forma, tá? Houve essa instalação desse programa malicioso. Você repara que eu disse aqui, ó, que ao abrir um arquivo infectado que havia recebido como anexo um e-mail, Mateus percebeu que um malware havia infectado o seu aparelho, tá? E o que acontece? Eu coloquei bem claro que o que aconteceu foi a abertura de um arquivo infectado. Mas lá no nosso curso de teoria, eu falei para você prestar então quanto a uma tabelinha que a gente tem lá do CERT, que é o Centro de Estudos, Respostas, Tratamentos a incidentes de segurança, tá? Eu disse a você o seguinte: muita atenção, porque o worm, né, ele se instala através de execução explícita de código malicioso. Então, quando aqui eu disse que ao abrir um arquivo infectado, tá, eu tornei esse item errado, porque na verdade o worm, deixa eu para você poder escrever aqui, ó, para eu poder escrever aqui, o worm, tá, ele infecta um computador através da execução explícita, ó, vou colocar aqui, ó, então, muita atenção, né? Porque o worm, ele se instala, né? Ó, é instalado, vou colocar aqui, ó, é instalado pela execução explícita de um código malicioso e não pela abertura de um arquivo infectado.
Isso está numa tabelinha que está lá no CERT, Centro de Estudos, Resposta e Tratamento a Incidentes de Segurança, tá? Isso está no meu material lá, que a gente viu junto, e isso também você pode obter visitando lá o site da CERT, baixando aquela cartilha que eu mandei você baixar, e lá você vai ver então uma tabelinha, que é uma porção de quadradinhos, uns estão marcados, outros não estão, e é assim que você então vai identificar, né, esses detalhezinhos, tá? Então, é realmente uma questão muito difícil, um detalhe bem minucioso, mas que é parte, né, da nossa matéria, e a CERT as coisas desse tipo, tá? Detalhezinho aqui que torna esse item errado é a forma através da qual há a instalação do worm. A definição de que o worm realmente causa esse problema de lentidão no computador está correta. O que tornou esse item errado foi a forma de instalação que eu coloquei aqui. Não é através de um arquivo infectado. Infectado é no caso do vírus. O vírus, sim, é instalado pela execução de um arquivo infectado, mas o worm ele é instalado pela execução explícita de um código malicioso. Parece que é bobagem, mas não é, tá? Isso faz parte do nosso estudo, sim, tá? Vamos lá, agora sim, a nossa terceira questão, ela diz o seguinte: julgue um item subsecutivo a respeito de redes de computadores e conceitos de proteção e segurança. Em uma rede sem fio, é possível que os usuários transmitam e recebam pacotes para e de um ponto de acesso conectado a uma rede de computadores com fio conectado à internet, através do protocolo 802.11i. Então, olha aqui, ó, aqui também tem vários itenzinhos para a gente analisar dentro desse assunto, que é a utilização de rede sem fio. Numa rede sem fio, existe um ponto de acesso. O que é o ponto de acesso? É o equipamento que opera como um concentrador dos dados que saem de uma máquina a outra daquela rede. Então existem alguns equipamentos que podem ser usados como pontos de acesso, como é o caso, por exemplo, de um hub, como é o caso, por exemplo, de um switch, tá? Esses são equipamentos que podem ser usados como pontos de acesso. Eles são concentradores dos sinais, eles são concentradores dos dados. Quando um usuário pretende mandar uma informação para outro computador, o seu computador manda os dados para o ponto de acesso e o ponto de acesso manda para o computador destinatário, tá? Ok, até aí tudo bem. Agora, conectado a uma rede de computadores com fio, conectado à internet, tá? Tudo bem, isso aqui não tem problema, né? Em uma rede sem fio, é possível que os usuários transmitam e recebam pacotes de acesso. O ponto de acesso está conectado a uma rede de computadores com fio, ok. É o caso, por exemplo, da tecnologia ADSL, onde a conexão com a internet é feita através de um fio, feita através de um cabo de telefone. Ou nas conexões via fibra ótica, aí também tem uma conexão com fio. O ponto de acesso é conectado com fio para fazer o acesso à internet, tá? O que vai tornar esse item errado aqui também, tá? É quando eu citei aqui, ó, o protocolo 802.11i, tá? O protocolo 802.11i, ele também é conhecido como WPA2, e a função desse protocolo é implementar a segurança nas redes sem fio. É esse protocolo que permite a criptografia dos dados quando a informação é transmitida de uma máquina a outra. Nesse caso, né, a rede vai operar com uma senha, cada computador dessa rede vai ter uma senha, para evitar uma invasão, para evitar que alguém de fora da rede tenha acesso aos dados da rede. Então a função do WPA2 não é fazer com que a rede funcione, não é fazer a transmissão dos pacotes, como eu coloquei nesse item. O 802.11i, que é o WPA2, é apenas um protocolo de segurança. Os protocolos que podem permitir, né, essa transferência de dados são os protocolos designados pela sigla 802.11, que aí pode ser B, pode ser 802.11G, pode ser 802.11A ou pode ser 802.11N, tá? Cada uma dessas siglas aí corresponde a uma geração dos equipamentos que são usados em rede sem fio. O 802.11b foi a primeira geração dos equipamentos de rede sem fio, onde a gente tinha, né, uma velocidade máxima de 11 megabits por segundo,
tá? Esse protocolo opera na frequência de 2,4 GHz. Depois houve o lançamento do protocolo 802.11g, a velocidade passou para 54 megabits por segundo. O 802.11 é um protocolo que também opera com 54 megabits por segundo, mas numa frequência diferente do G e do B. E o protocolo 802.11n é um protocolo que pode atingir velocidade de 300 megabits por segundo, e esse protocolozinho ele consegue também operar tanto na frequência de 2,4 quanto na frequência de 5 GHz. Então esse item aqui está errado, e o erro aí foi o protocolo que eu defini como sendo o protocolo responsável pela transmissão de dados. Não é 802.11i, é 802.11b, G, A ou N. Tá? Então o erro da questão está aí. Nossa quarta questão diz assim: uma das formas de se executar backup do conteúdo da pasta Meus Documentos de um computador no qual o sistema operacional é o Windows 10 e que esteja devidamente conectado à internet é configurar a função de backup externo do Thunderbird para sincronizar os arquivos da pasta Meus Documentos com a nuvem da Mozilla. Aqui eu botei um monte de coisa maluca, né? Primeiro, Thunderbird não faz parte do Windows 10. Então, se eu estou dizendo que uma das formas de fazer backup da pasta Meus Documentos no Windows 10 é usar o Thunderbird, eu já estou usando um outro elemento. O Thunderbird não faz parte do Windows 10. Posso usar o Thunderbird com o Windows 10? Posso. É só eu baixar o Thunderbird, né? E vou poder, então, usar o Windows 10. O Thunderbird vai me permitir fazer backup da pasta Meus Documentos. O Thunderbird é um cliente de e-mail, é um programa que a gente usa para receber, para enviar e para manter os nossos e-mails organizados. Ele não tem, né, função de backup externo, não existe isso. Então o Thunderbird não tem função de backup externo, e aí eu já posso considerar esse item errado. Ah, Maurício, mas como é que eu poderia fazer esse backup? Olha, tem várias formas. Se você quiser fazer backup de alguma coisa, você pode simplesmente copiar o conteúdo daquela pasta em alguma unidade de memória. Copiar aquilo num pendrive, copiar aquilo em DVD, copiar aquilo num HD externo, ou utilizar algo que é amplamente utilizado, que é usar a nuvem, né? Nesse caso, o recurso que eu vou usar é o que a gente conhece como Cloud Storage, que é o armazenamento em nuvem. Aí existem vários recursos que me permitem fazer backup do que eu tenho no meu computador num servidor da internet, ou seja, num servidor da nuvem. Aí sim, no Windows 10 já até existe uma pasta chamada OneDrive, que é um recurso da Microsoft que me permite fazer backup em nuvem. Então, eu vou criar uma conta no OneDrive, vou lá no site da Microsoft, do OneDrive, crio uma conta no OneDrive, né? E a partir do momento em que eu tenha criado essa conta, o Windows 10 passa a fazer o seguinte automaticamente. Tudo que eu guardar na pasta OneDrive do meu Windows 10, automaticamente vai ter uma cópia feita no servidor lá da internet, no servidor da Microsoft. Então eu vou ter como, né, ter esse backup, e ele vai ser feito de forma automática, algo que é realmente muito útil. Então uma das formas seria usar o OneDrive. Ou outros recursos de Cloud Storage que estão disponíveis para mim, como é o caso do Google Drive, como é o caso do Dropbox, como é o caso do SugarSync. Todos esses nomes que eu escrevi aqui são nomes de recursos que existem na internet que funcionam como Cloud Storage. São nomes de serviços nos quais eu coloco uma conta e vou ter lá um espaço na internet, num servidor que está na internet, para eu poder armazenar os meus dados, para poder fazer backup dos meus arquivos, tá? Então esse itemzinho aqui ele está errado. A próxima questão diz assim: julgue o item subsecutivo, situação hipotética. Lita necessita criar um documento no LibreOffice Writer que será compartilhado com outras pessoas, que poderão colaborar com tal criação, editando o documento também com o Writer, e todos manterão a função gravar alterações ativada. Assertiva: para acionar a gravação das alterações, cada usuário deverá utilizar o menu do Writer, apontar para registrar alterações e clicar em gravar alterações. Olha,
Esse recurso, gravar alterações, ele é muito útil, e principalmente na situação em que eu propus aí, tá? Em que um arquivo vai ser compartilhado com várias pessoas participarão da criação de um arquivo. Quando você aciona essa opção de gravar alterações, o que acontece? Qualquer alteração que for feita naquele arquivo ficará documentada no próprio arquivo. Se eu mudar uma palavra, se eu excluir uma palavra, qualquer coisa que eu fizer nesse sentido, vai ficar marcado lá no arquivo. Olha, essa palavra foi alterada, essa palavra foi excluída. O Writer, assim como o Word, coloca lá umas marcaçõezinhas para dizer qual foi a alteração que se fez naquele ponto do documento. Então isso facilita de se preparar um documento que vai ser preparado por mais de uma pessoa, tá? Então veja, de fato, para você acionar esse recurso, gravar alterações, que vai fazer com que as alterações sejam lembradas, né, sejam marcadas no próprio arquivo, é de fato o que eu coloquei aí. E no menu editar, tá? Deixa eu sair aqui, ó. Vai editar do Writer, né? Tá aqui o menu editar, ó. Você tá vendo, né? Tá aqui o menu editar. No menu editar eu venho em registrar alterações e aí eu vou dar um gravar alterações, o que também poderia ser feito através das teclas de atalho Ctrl+Shift+E. Então, a partir do momento que eu acionar esse recurso, qualquer alteração que eu fizer no meu documento vai ficar registrada. Então, isso vai facilitar a edição desse documento, que vai ter mais de um autor, tá? Bom, então, esse itemzinho de cá, ele está certo, né? Tudo que eu escrevi aqui está certo, o gabarito dele, então, é certo. Passando para a próxima questão, diz assim: julgue o item a respeito das redes de computadores e cloud computing. Olha, deixa eu aparecer aqui de novo para te dizer também, para você ter muita atenção com essa história de nuvem, né, de cloud computing, esse tipo de coisa, porque a CESP também tem usado muito isso em questões de prova. Na prova da Polícia Federal, agora de 2018, esse assunto foi amplamente utilizado em questões de prova. Então, muita atenção com tudo isso aí que envolve, tá, esse assunto nuvem. A CESP tem usado bastante isso em suas questões de prova. Então, olha, entre os modelos de computação em nuvem, o PaaS, plataforma como um serviço, né? Em inglês seria Platform as a Service, que fornece um sistema operacional, linguagem de programação e ambientes de desenvolvimento para aplicações. Então aqui, ó, deixa eu só te mostrar o seguinte. Isso daqui é um resumo desses três mais importantes que a gente tem quando a gente trabalha com a computação em nuvem, tá? O SaaS, né? O PaaS e o IaaS. O SaaS é o Software as a Service, é o que é usado pelo usuário final. O usuário final está diretamente ligado aqui, né, a essa camada que a gente chama de SaaS. Agora, essa camada intermediária que eu pus aqui, né, ela de fato se refere a uma infraestrutura de alto nível de integração que permite implementar e testar aplicações na nuvem, que é essa camada que a gente chama de PaaS, Platform as a Service, tá? Nesse caso, né, o PaaS é que oferece um sistema operacional. É aí que ficam as linguagens de programação e tornando, né, essa camada um ambiente de desenvolvimento para as aplicações, tá? Então essa é a finalidade do PaaS. De fato, o que está escrito aqui está certo. O PaaS é o que fornece sistema operacional, linguagem de programação e ambiente de desenvolvimento para aplicações, tá? Só para complementar aqui, já que eu falei do SaaS e falei do PaaS, o IaaS, que é o Infrastructure as a Service, é que provê a infraestrutura para essas duas outras camadas aqui. O IaaS é o que provê infraestrutura para o PaaS e para o SaaS, tá? Aqui é que são obtidos, né? Aqui é que são disponibilizados os servidores, rede, né? Armazenamento e outros recursos
que são fundamentais para poder se trabalhar com um ambiente sob demanda, tá? Onde estão envolvidos aí sistemas operacionais e aplicativos. Então, de fato, o que está escrito aqui está certo, né? O PAS é o que oferece esses recursos que eu pus aí. Vamos ver aqui a nossa próxima questão, que diz o seguinte. Vamos lá. A figura acima ilustra uma janela do editor de textos Writer com um documento em processo de edição. Para transferir a tabela apresentada no documento em edição para o Calc, é suficiente selecionar a tabela, pressionar as teclas Ctrl X, abrir o Calc, clicar a opção colar do menu editar deste aplicativo. Olha, é uma questão bem simples, né? Eu coloquei uma questão aí bem fácil para você dar uma aliviada aí, né? As primeiras questões que a gente fez foram de fato questões um pouco mais difíceis, mas aqui é bem simples. Veja que eu coloquei no meu item que eu quero transferir, ou seja, transferir significa mover, né? Transferir é quando eu quero que saia de um lugar e vá para outro lugar. Então, de fato, quando eu quiser transferir uma tabela que eu estou editando no Writer para o Calc, eu vou selecionar a tabela e vou dar um Ctrl X. Ctrl X, você sabe desde que você nasceu, que é a combinação que me permite recortar o objeto, ou seja, pegar o que tiver selecionado e mandar para a área de transferência. Esse é o primeiro passo quando eu quero mover alguma coisa. Aí eu vou abrir o Calc e lá no Calc eu vou colar, que é trazer o que está na área de transferência para o local onde o meu cursor se encontra nesse momento, que no caso vai ser o Calc. Então, eu posso no menu editar e clicar em colar, que eu vou trazer o conteúdo da área de transferência, que no caso vai ser essa tabela, para o arquivo que eu estiver usando lá no Calc. Também poderia ter dado um Ctrl V, que, como você também sabe desde que você nasceu, é a combinação de teclas que me permite colar. Portanto, esse itemzinho aqui, o gabarito dele é certo, tudo beleza, né? Vamos passar aqui para a nossa próxima questão, que diz assim: julgue o item subsecutivo. Agora eu posso aparecer que eu não vou atrapalhar a visualização da parada. Tá, vamos lá. Considerando o LibreOffice Impress, o comando fundo do menu arquivo permite salvar todas as apresentações que estiverem abertas. Até aqui, tudo certo. Lá no menu arquivo do Impress, assim como dos outros aplicativos do LibreOffice também, existe um comando salvar tudo que tem essa função. Salva todas as apresentações que estiverem abertas. Se for no Calc, salva todas as planilhas que estiverem abertas. Se for no Writer, salva todos os documentos texto que estiverem abertos. Já o comando enviar deste mesmo menu permite enviar o arquivo como PDF por e-mail. Aí é um detalhezinho também, mas que também está certo, como eu vou te mostrar agora. Ó. Dá uma olhadinha aqui. Dá uma olhadinha aqui no nosso menu arquivo do Impress, que você está vendo primeiro que aqui no menu Impress eu tenho o comando salvar tudo, que foi aquele primeiro que eu mencionei no item, que salva todas as apresentações que estiverem abertas. E aqui também nesse menu eu tenho o comando enviar, tá? Que me permite enviar o documento por e-mail como PDF. Então, quando eu utilizar esse recurso, o Impress vai pegar a apresentação, né, que eu estou utilizando, vai salvar essa apresentação como PDF e vai automaticamente enviar esse arquivo em PDF num e-mail e vai mandar isso. Tá? Então, voltando aqui à questão, né, considerando o LibreOffice, Impress, o comando salvar tudo, tudo certo. Tá? Então, o gabarito aqui é certo. Nona questão do nosso primeiro simulado diz assim: acerca de internet, intranet, tecnologias e procedimentos elas associados, julgue o item a seguir. Spam é algo bem desagradável para quem recebe. É um dos fatores de sua propagação desenfreada. E um dos fatores de sua propagação desenfreada é a falta de... Olha só, ó, o que é spam? Né? Só para lembrar aqui que a gente viu lá no nosso curso de teoria. Spam é o nome que a gente dá a e-mails indesejados, lixo eletrônico. Quando você baixa seus e-mails, você começa a ver as mensagens que você recebeu, tem uma mensagem que é um anúncio.
outra mensagem lá é uma corrente, né? A gente chama isso de spam. São e-mails indesejados, são coisas que a gente preferia nunca ter recebido, né? São coisas ali totalmente dispensáveis. Isso é spam, tá? Então, o spam é algo bem desagradável, não há dúvida de que é algo bem desagradável. Para quem recebe, um dos fatores desenfreada é a falta de recurso no Thunderbird. Thunderbird é um programa cliente de e-mail da Mozilla, similar ao recurso BCC, Blind Carbon Copy, do Microsoft Outlook, que aciona o mecanismo anti-spam do cliente de e-mail, impedindo que uma mensagem seja enviada a um grande número de destinatários. Olha só, vamos lá. Primeira coisa, BCC. BCC é a mesma coisa que CCO, só que em inglês. Né? BCC é Blind Carbon Copy. É a mesma coisa que a cópia oculta que tem no Microsoft Outlook, que tem no Thunderbird e que tem em todos os aplicativos clientes de e-mail que estão disponíveis. Tá? Então, quando eu digo aqui que é a falta no Thunderbird de um recurso similar ao BCC, eu já tornei esse item errado. Porque no Thunderbird eu tenho sim o campo com cópia oculta. Está aqui, ó. Olha aqui o campo com cópia oculta aqui. Tá? Então, só por essa lembrança, eu já posso marcar aqui que esse item está errado. Esse item está errado, porque lá no Thunderbird eu tenho sim um recurso similar ao BCC, que é só o CCO em inglês. E depois, tem outro erro aqui, né, que isso não aciona o mecanismo anti-spam do cliente, impedindo que uma mensagem seja enviada a um grande número de destinatários. Não é isso. Não é isso. O campo CCO, que está aqui, o campo com cópia oculta, é um campo onde os destinatários que eu puser nesse campo não serão conhecidos pelos demais destinatários da minha mensagem. Mas, Maurício, onde estão os demais destinatários? Estão no campo para, estão no campo CC. Então, quando eu coloco endereço CCO, os destinatários que vão receber no campo para e no campo CC não vão saber que quem está no CCO também está recebendo aquela mensagem. Então, com isso eu evito spam, mas não porque eu estou limitando a quantidade de pessoas que vão receber a minha mensagem. Simplesmente, se uma pessoa receber uma mensagem que veio para uma porção de outras pessoas, ela pode pegar aqueles endereços das outras pessoas para fazer uma mala direta. E se eu colocar no CCO, se eu colocar como cópia oculta, não vai ter como ver as outras pessoas que também receberam aquela mensagem. Então é uma forma de eu evitar o spam, mas não porque eu estou limitando a quantidade de pessoas que vão receber a mensagem, e sim porque eu estou ocultando o endereço de pessoas que receberam a mensagem, preservando assim os e-mails dessas pessoas cujos endereços ficaram ocultos de receberem também aquela mensagem. Tá? Então, esse item aqui está errado, já marquei OK. Então, eu corrigi aqui a nossa última questão desse nosso primeiro simulado, que diz o seguinte: julgue o item subsecutivo, o comando de pesquisa do Google, link www.sejoganss.com.br, procura palavras que serão pesquisadas diretamente no URL informado. Bom, vamos lá. URL, Uniform Resource Locator, é um endereço da internet por extenso. www.sejoganss.com.br. Isso aqui é um exemplo de URL. Isso daqui é uma URL. Isso aqui é o que a gente chama de URL. Tá? www.cesp.unb.br é a URL da CESP. Tá? Então, olha, esse link, ele não faz o que foi escrito aqui. Esse operador link do mecanismo de busca do Google, ele existe, mas a função é pesquisar páginas vinculadas ao endereço que eu fornecer logo depois. Então, quando eu digitei aqui, quando eu digitar no mecanismo de busca do Google, link, www.sejoganss.com.br, eu vou usar isso se eu quiser que o Google me dê como resposta páginas vinculadas a esse endereço. Quando eu quiser procurar palavras que estejam no URL, tem outro operador do Google que me permite fazer isso, que é o operador in URL. Aí sim, ele vai procurar palavras, tá?
contidas no URL. Aí sim, aí tudo bem, né? Aí eu vou usar o InnerURL, porque quando eu uso aqui, ó, o link, ó, esse exemplo que eu pus aqui no quadro, no meu slide, fui no Google e mandei o Google procurar por link www.sejoganss.com.br. Repara que os resultados são páginas vinculadas a esse endereço, olha aqui, ó, se joga no INSS, tá? Concurso se joga no INSS, passaporte para o INSS, se joga no INSS, página inicial do Facebook, estão vinculadas a esse endereço, tá? Portanto, o gabarito aqui é errado, é isso que a gente vai marcar. Tranquilo? Assim então a gente termina o nosso primeiro simulado. Espero que você tenha gostado bastante, com certeza gostou, e já então a gente vai ter o nosso próximo simulado. Até a próxima correção, até lá.